Olá, professor, professora da Escola Dominical. Hoje o nosso encontro aqui com vocês é para a gente pensar um pouquinho sobre como podemos planejar as nossas aulas de Escola Dominical. Nós temos na revista do professor e da professora da coleção Bem-TV um texto falando sobre o texto bíblico e dando alguns aportes teóricos, teológicos, pedagógicos para você preparar a sua aula. E nós temos também os planos de aula, onde você vai ter aqui algumas sugestões de músicas, sugestões de atividades para cada faixa etária. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho e dar uma ênfase maior no seu planejamento de aula. Você que conhece as crianças, você que conhece a realidade da sua turma e que precisa planejar. E a gente tem alguns desafios na hora de planejarmos a nossa aula. E hoje, para contribuir com a nossa reflexão, nós temos aqui a presença da Rosileia, a nova redatora da Revista das Crianças, que estará contribuindo com algumas sugestões sobre as dinâmicas que nós podemos ter no ensino da história bíblica em sala de aula. Então vamos ouvir um pouquinho hoje o que a Leia tem para contribuir com a gente? Olá pessoal, Thelma e Neuza. No momento da aula bíblica, a gente sabe que a história bíblica, ela é um momento muito importante, na minha opinião, mais importante, porque é ali que você vai passar realmente o ensinamento. E na revista do professor, lá no finalzinho, você tem sugestão para elaborar esse momento da história, né? Você tem alguns passos que podem te ajudar a organizar esse momento da história. Então eu quero passar 4 sugestões que você pode ir pensando em usar no seu momento para contar a sua história. A primeira delas também é explorar os sentidos, né? O tato, a visão, o paladar. Procure na sua história se você tem elementos que você pode usar para isso. De repente alguma coisa que ela vai poder experimentar, que ela vai tocar, talvez sem saber exatamente o que está tocando, para sentir o que é aquilo. O visual, o olfato, o ouvir, o cheiro, aproveitar esses sentidos. E é sempre bom lembrar, né, que você tem que estar atento na sua turminha se você tem alguma criança com alguma deficiência nessa área, para você também ter esse cuidado de estimular talvez outros sentidos, né? Uma segunda coisa é você fazer de repente caixas surpresas com objetos relacionados à história, e você vai tirando à medida que você vai contando a história, deixando sempre a criança curiosa com o que vem pela frente, o que vai vir daquela caixa. Você pode aproveitar isso para ela depois recontar a história usando os mesmos objetos. Você pode também aproveitar o próprio local da sala de aula, fazendo cenários, colocando visuais incompletos que você vai completar à medida que você conta a história, ou a criança pode completar aquele visual. A criança vai entrar e já vai ver mudança, vai ver alguma coisa diferente e já vai chamar a atenção. E uma outra dica, você pode convidar na sua igreja, na sua comunidade, pessoas para te ajudar no momento da contação da história. Alguém que possa tocar, fazer uma sonoplastia ali enquanto você conta a história, fazendo sons diferenciados. Você pode pedir para que alguém faça desenhos simples, né? No quadro mesmo, à medida que você vai contando a história, que você vai narrando os acontecimentos, você vai desenhando aquilo que você está falando. Você pode convidar alguém para ser um personagem da história, que pode te ajudar tanto na narrativa, como ele ser um entrevistado, representando aquele personagem. As crianças vão poder perguntar para ele, falar, conversar, como se ele fosse mesmo um personagem da história. São algumas dicas que você pode ir pensando no que pode ajudar você nesse momento tão importante. Essas dicas que a Leia passou pra gente, a gente percebe o quanto é importante planejarmos, né, Leia? Não dá pra gente pensar nessas possibilidades e pensar em sermos criativos nas nossas aulas se a gente não antecipar, né, esse convite às pessoas ou a organização dessa caixa surpresa. Então, reforçamos a importância do planejamento. E da mesma forma, quando estivermos lá planejando, aqui na revista da professora tem algumas sugestões de músicas. As músicas que nós sugerimos aqui sempre vão fazer parte da nossa coleção de CDs produzidos pela Escola Dominical, produzidos pelo SAF, que é o Sombra e Água Fresca, ou produzido pelo Departamento Nacional de Crianças, que você pode baixar no nosso site.
Mas nós gostaríamos hoje de ouvir um pouquinho uma especialista em música, alguém que além de ser autora de músicas, também tem trabalhado com o ensino da música com as crianças. E aí nós gostaríamos que a Neuza desse então algumas dicas pra gente de como nós podemos levar a música para a sala de aula também de forma bem criativa. Pois é, Thelma, é muito bom mesmo que a revista venha com as sugestões de música, porque a música faz parte da nossa vida, mesmo antes de nascermos, e estamos expostos à música o tempo todo aí na nossa sociedade. Então é importante mesmo que ela esteja presente. Mas uma das coisas que eu às vezes ouço eu não sei trabalhar música. Não adianta ter a música aqui sugerida, mas eu não conheço, eu não sei essa música e não sei cantar. Então eu gostaria de deixar algumas dicas para você que acha que não sabe de música. Primeiro, eu preciso gostar da música. E para eu gostar da música, eu preciso conhecê-la. Então, primeiro passo, ouvir. Ouvir 1, 2, 3, colocar no CD, colocar lá no carro, e eu tenho que me expor àquela música para que ela possa ser apropriada e ela passe a fazer parte de mim. Assim como para a história, é preciso que a história faça parte e eu sinta prazer, a música ela tem que fluir de dentro de mim. Aí eu consigo passar para as crianças. Mas as músicas, elas têm uma intencionalidade. Então, quando a Thelma fala que é preciso planejar, eu preciso planejar qual música eu vou trabalhar com as crianças. E não vou fazer a música mais fácil para ocupar as crianças, para não fazerem bagunça, para ficarem quietas. Pode ter esse papel, são as músicas recreativas. Mas nós temos que usar as músicas com outras intenções. Com a intenção de fazer um momento de adoração ou para apreensão de uma determinada história bíblica que foi contada, num momento de envio. Então, primeiro passo, vou me apropriar da música. Ao trabalhar a música com a criança, vou falar a letra, explicar a letra, trocar ideias, conversar com as crianças, o que elas entenderam sobre o conteúdo daquela letra. Aprendi da letra, não sei cantar, então, coloca o CD. O CD você vai colocar uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, com certeza, as crianças já terão aprendido a melodia e já estarão cantando junto. Depois de aprendida a música pode ser trabalhada com os gestos, ser explorada nessa questão do prazer. Então, canta andando, canta brincando, canta batendo palma, canta fazendo algum jogo, mas que ela seja explorada com o prazer. É brincar cantando. Cantar com prazer. Se esse prazer vier de dentro de você, você vai passar esse prazer para as crianças também. Importante, cante. O desafio sempre é a gente começar, né? Então, se nós temos essa dificuldade de sentar e planejar a nossa aula, eu faço esse desafio para você. Comece a fazer o planejamento, que você vai ver que as suas aulas vão ficar muito mais criativas, você vai ter muito mais segurança para poder trabalhar com as músicas, você vai estar bem mais preparado para propor as atividades realmente que a gente sugere e outras que você acha que é mais importante para estar levando para a sala de aula. Obrigada, Rosileia, obrigada, Neuza, obrigada a você, professor e professora da Escola Dominical. Saiba que você é muito importante nesse trabalho. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Não esqueça, professor, o texto preparado na revista, ele precisa tocar primeiro o teu coração, atingir a sua vida, para depois tocar o coração das crianças. Bom trabalho!